Abriu a tua Bíblia? Eu quero te dizer uma coisa, eu quero te perguntar. Como está a tua relação com Deus? Às vezes, as pessoas que vivem à margem da fé cristã, talvez elas desfrutam mais de Jesus Cristo do que nós. Presta atenção nisso. Eu não estou convidando você a viver à margem de uma relação cristã. Mas eu estou querendo que você, que já conhece Jesus Cristo, viva uma fé genuína e desfrute da graça, da misericórdia e da bondade de Deus. Porque às vezes nós estamos muito perto de Jesus, mas nós não desfrutamos daquela vida e vida da abundância que Jesus Cristo nos oferece. E deixamos que preocupações, ansiedades, deixamos que dificuldades, deixamos que as questões, as situações da vida nos afetem. E podem, talvez, provocar um maior sofrimento do que deveríamos passar. Eu quero contar hoje a história, nós estamos uma série de mensagens sobre encontros com Jesus, baseados no Evangelho de Marcos. Nós já falamos de Levi, nós já falamos do endemoniado Genezareno, nós já falamos dessas pessoas. Semana passada nós falamos de a filha de Jairo e como Jairo se comportou. E hoje nós vamos falar de uma mulher que não conhecia Jesus. Ela não conhecia Jesus. Ela não tinha visto nenhum milagre de Jesus. Mas só pelo fato de ouvir quem era Jesus, transformou a vida dela e trouxe bênção para a casa dela. Amém? Versículo 24 diz o seguinte: Jesus saiu dali e foi para as regiões de Tiro e Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse disso, mas não pôde passar despercebido. E certa mulher, cuja filha estava possessa de um espírito impuro, logo ouviu falar dele. Então foi e prostrou-se a seus pés. A mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e suplicava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus respondeu: deixa que primeiro os filhos se fartem, pois não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Ela, porém, prosseguiu, dizendo-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Então ele lhe disse: por causa dessa palavra, vai, o demônio já saiu de sua filha. Ao voltar para casa, ele achou a menina deitada sobre a cama. O demônio já havia saído. Pai, fala conosco esta manhã. Que esta palavra, Deus, realmente venha trazer um alimento sólido, espiritual para nossas vidas. Que esta palavra não seja algo que possa ser recebido na nossa mente ou talvez no nosso coração, mas que ela seja viva, ela possa ser praticada, vivida diariamente, Deus. Deus, essa mulher desfrutou da graça do Senhor, que possamos também desfrutar da graça do Senhor. Essa mulher, oh Deus, viu um milagre acontecer na sua casa. E eu sei que muitos de nós precisamos de um milagre que acontece dentro da nossa casa. Por isso, Deus, estamos aqui para te suplicar, para receber e para desfrutar, ó Deus, da tua graça, da tua bondade, da tua misericórdia, de teu grande amor. Ó Deus, muito obrigado por cada vida que está aqui. Agradeço, Senhor, por aqueles que estão em casa, Deus. Muito obrigado por aqueles que estão em casa assistindo esta transmissão, ó Deus. Que o Senhor toque, se manifeste. Que o Senhor, ó Deus, trate de cada um de nós. Te rogo, te suplico, Deus, no nome de teu Filho. Amém. Amém. Jesus estava andando por todo Israel. E ele estava sendo perseguido. Mas ainda não era o tempo. Jesus sabia que ainda não era o tempo para ele poder já se entregar e morrer na cruz por nós. Era necessário ainda um tempo maior. Era necessário ainda ele discipular
né, os seus seguidores, ou discipular os seus discípulos. Né? Era necessário ainda ele ensinar muitas e muitas coisas. E por causa disso, de uma maneira sábia e ponderada, Jesus se afasta de Israel. Era necessário um pouco se afastar, aquietar, né, a situação, abaixar a poeira, como muitas vezes falamos. E o que Jesus faz? Vai embora para o exterior. Ele sai de Israel. Vamos pensar que Israel naquela época era um país. Na realidade era um país. Não como hoje a gente vive, mas era um país. E ele faz o quê? Ele vai embora para outro país, para um país fronteiriço de Israel. Sidon e Tiro, né? Eram cidades ou eram regiões à margem, na fronteira com Israel. É como se a gente dissesse assim, Jesus andando por Brasil, ele sai do Brasil e ele vai para Paraguai, ou para Uruguai, ou para a Bolívia, ou para o Peru, para aqueles países fronteiriços. E ele tenta lá ficar um pouco quieto, sossegado. O texto diz, inclusive, de que ele entra numa casa e ele deseja não ser percebido. Ele quer que ele seja despercebido. No entanto, a fama de Jesus era grande, tinha crescido muito. E as pessoas souberam de que Jesus estava lá. Presta atenção, não são judeus, são gregos. É uma região de gregos. E o grego, naquela época, ele se sentia sempre superior, inclusive até do Império Romano. O grego, naquela época, era o dono da cultura, era o dono do saber. O grego, naquela época, era o conhecedor da ciência. Não sei se vocês já ouviram falar de Sócrates, Platão, grandes filósofos. Pois bem, eles eram gregos e já tinham vivido 200, 300 anos antes de Cristo. Então a fama do grego era a fama de que o grego conhecia a ciência, o grego conhecia a filosofia, o grego conhecia culturas, o grego era um homem intelectual, conhecedor, e ele tinha uma certa arrogância sobre todos os demais países. E Jesus justamente vai naquela região, onde aqueles homens se sentiam superiores aos demais, principalmente no conhecimento, na cultura, no saber. Naquela região não se falava outra língua, se falava o grego. Nas outras regiões, como Israel, se falava o hebraico, mas também se falava o latim. Por quê? Porque o latim era a língua oficial do Império Romano. Mas naquela região não, era o grego. Era o grego. Eles não permitiam. Embora eles dominados pelos romanos, eles jamais permitiram que a cultura romana dominasse eles. Tanto é de que até hoje a cultura grega, o conhecimento grego, é estudado nas faculdades, nas universidades e nas escolas. Até hoje. Por quê? Porque eles tinham isso muito enraizado neles, na cultura deles, e eles foi espalhado por todo o mundo. E Jesus vai para aquela região, uma região, digamos assim, culturalmente maior. Mas aquela mulher soube de que Jesus estava lá. Era uma mulher que morava na fronteira de Israel. Ela não conhecia Jesus. Ela não tinha visto nenhum milagre de Jesus. Mas ele sabia, ela tinha ouvido falar dele. E só pelo fato de ter ouvido falar de Jesus, ela entende de que ele pode trazer, né, um grande milagre para a sua casa. Um grande milagre para a sua casa. O texto diz que quando Jesus estava naquela casa, meio que escondido, né, oculto lá, descansando, aquela mulher interfere, entra lá e roga-lhe, suplica a Jesus para que ele pudesse solucionar o problema da sua casa. E qual é o problema da sua casa? É que a sua menina estava possuída por um demônio. Semana retrasada nós falamos também sobre isso. Sobre o homem que estava possuído não só por um demônio, mas por uma legião. E uma legião, que é uma questão
é uma linguagem de exércitos, uma legião são 2.000 soldados. Então, aquele homem tinha mais de 2.000 demônios sobre a sua vida. Neste caso, não. Neste caso, a menina tinha um demônio, mas fazia dessa menina um sofrimento terrível. Terrível. E aquela mulher, quando sabe sobre Jesus, ela entende claramente. Não há cultura que resolva, não há saber que resolva, não há conhecimento científico que resolva, não há nada que resolva a situação da vida dela, da casa dela, da filha dela, a não ser Jesus Cristo. A não ser Jesus Cristo. Às vezes nos desgastamos tanto em solucionar problemas nossos, em resolver situações nossas, em tratar de familiares nossos, e ainda não compreendemos de que o único que pode resolver isso é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Ainda precisamos entender de que Jesus Cristo vai resolver completamente as nossas vidas. Às vezes, por alguma situação, com algum problema econômico, nós ficamos desesperados. Às vezes, por uma situação familiar, nós ficamos desesperados. Às vezes, por alguma coisa que não dá certo, nós ficamos desesperados. A ansiedade toma conta, a insegurança toma conta, a angústia toma conta. Deixa eu te dizer uma coisa. É Jesus Cristo que resolve. É Jesus Cristo. E essa mulher vai atrás de Jesus. E quando ela chega diante de Jesus, ela é insistente. Ela é insistente. O texto diz que ela insiste em relação a Jesus. Ela se joga aos pés de Jesus, clama por Jesus em relação à sua filha. Ela está deixando novamente, olha, é a mesma situação de Jairo, é a mesma situação daquele pessoal lá de Decápolis. Apesar de todas as coisas, apesar do conhecimento, ela se dobra diante de Jesus e ela diz, e entende e manifesta: só o Senhor pode dar solução na minha casa. Só o Senhor. E a insistência dela é forte, é grande. Eu tenho falado para várias pessoas esta semana, coincidentemente, acho que não é coincidência, é coisa da Bíblia mesmo, é coisa de Deus. Eu tenho falado para várias pessoas: tem problema? Dobra o joelho, insiste com Jesus. Tem dificuldade? Dobra o joelho, fala com Jesus. Tem angústia? Dobra o joelho, conversa com Jesus. Essa semana eu estava ouvindo uma pessoa falar assim: pastor, eu não consigo dormir, a ansiedade toma conta de mim. E o que você faz? Eu tomo um remédio para dormir. Eu tomo um calmante para dormir. Eu tomo um chá de maracujá para dormir. Eu assisto uma televisão para dormir. Eu escuto uma música para dormir. E eu perguntava para ela: você não ora? Você não ora? Sabe qual é a resposta que me falou? Pastor, não dá para orar. Não tenho condições de orar. Eu falei: quando você vai ter condições? Quando as coisas se resolverem, aí eu vou orar. Eu falei assim: não, é justamente o contrário. Quando as coisas estiverem terrivelmente, a situação estiver terrível, é aí que você mais deve estar orando. Mas o que nós fazemos mais? É queixa, é reclamação, é angústia. Tem uma pessoa, eu mando receituário todos os dias, e tinha uma pessoa que me respondeu com outra figura, e ela me falou, e a figura falava da seguinte maneira, mais ou menos, não lembro muito bem a frase: no desespero, Jesus é o meu porto seguro. É alguma coisa assim que ela escreveu. E eu olhei e falei assim: isso mesmo, no meu desespero, Jesus é meu porto seguro. No meu desespero, Jesus é a minha resposta. No meu desespero, Jesus é meu diazepam. É meu chá de maracujá, é Jesus Cristo. Aquele que vai me fazer, como se fala quando a pessoa faz aqui atrás? Carinho. Cafuné. Às vezes a gente precisa de um cafuné, não é verdade? É ou não é? No meu desespero, Jesus é meu cafuné.
Estes dias passamos frio pra caramba, né? Eu tenho uma mulher em casa, vários homens aqui podem compartilhar o mesmo que eu, que elas mandam a gente, vai deitar! Já repararam nisso? Mas elas não estão pensando na gente. Estão pensando nelas. Para esquentar a cama. Para depois elas chegarem. E depois de uma maneira extremamente... Não. Terrível, insensível, maléfica. Elas pegam e enfiam aquele pé gelado no meio das nossas pernas. Eu vivo só isso ou não? Tem mais gente que vive isso. Levante a mão, os homens. Gente. E pior, elas falam assim, só você para esquentar meu pé. Não esquenta, que gela a perna da gente, mas não esquenta o pé dela. É ou não é verdade? Olha só, eu não estou sozinho nessa vida, gente. Ai, é verdade, Marco? Não. É Jesus. E quando eu estou falando da perna, não estou falando só da perna, estou falando da alma. Às vezes nossa alma está gelada, às vezes nosso coração está aflito. Sabe o que temos que fazer? Procura Jesus Cristo. Essa mulher deixou tudo de lado. Ela só tinha ouvido falar dele. Ela só tinha ouvido. Ela vivia na margem, na fronteira de Israel. Aqueles que estavam em Israel, aqueles que tinham visto Jesus, aqueles que tinham ouvido as mensagens de Jesus, aqueles que tinham visto os milagres de Jesus, estavam desprezando Jesus. Essa mulher não, ela ainda tinha ouvido falar de Jesus. No entanto, aquela fé, aquela pequena fé, ela colocou em prática, ela colocou em ação. E ela começou a clamar para Jesus, só o Senhor pode tratar da minha casa, da minha família, da minha filha. Isso é tremendo, gente. E ao mesmo tempo isso é vergonhoso. É vergonhoso porque nós que já estamos numa caminhada cristã há tanto tempo, às vezes demonstramos tanta fragilidade, ou uma fé tão pequena, ou uma instabilidade, um desequilíbrio tão forte. E aqueles que estão na margem, aqueles que estão ainda começando a conhecer Jesus, parece que eles demonstram uma fé, um descanso, uma confiança e uma entrega maior do que nós mesmos. E não é verdade? Às vezes nos pegamos sendo muito mais fracos, sendo muito mais duvidosos, sendo muito mais, talvez, desconfiados do que aqueles que estão chegando, que ainda ouviram falar de Jesus. Estou falando com uma pessoa que está no primeiro amor. Já ouviram falar do primeiro amor, né? Só um pouquinho. Já ouviram falar do primeiro amor? Aquela pessoa que conhece Jesus Cristo e ela se entrega tão forte, de uma maneira tão profunda, de uma maneira tão grande a Deus, né? E ela fala de Jesus Cristo e ela confia e ela ora. E é estranho, porque aqueles mais velhos na caminhada cristã olham para essa pessoa e muitos pensam assim, não, é no primeiro amor. Depois passa. Depois a desconfiança volta. Depois a insegurança retorna. Depois ela vai se acostumar e as coisas não vão ser assim tão fortes. Meu Deus do céu! Como seria bom que a gente vivesse esse primeiro amor o tempo todo, a vida toda, até quando Jesus voltar. Mas parece que nessa caminhada cristã, em vez de ficar olhando só para Jesus, a gente começa a se distrair e começa a olhar as outras coisas, e as outras coisas começam a nos abalar. Essa mulher vem diante de Jesus e fala para ele, eu preciso de você, eu necessito de você.
A resposta de Jesus é muito estranha. A resposta de Jesus, eu diria para vocês que ela é grosseira. E de fato eu pesquisei várias pessoas, vários estudiosos, vários teólogos, e a grande maioria falou assim, de fato Jesus foi grosseiro. Porque Jesus falou para ele o seguinte, não, eu estou ainda me dedicando a Israel, eu ainda estou cuidando de Israel, depois que eu vou cuidar dos outros. De fato, no propósito do Senhor, primeiro era Israel, a obra iria começar em Israel. Mas sabemos que Jesus conhece o coração de todos. Jesus conhece o coração de todos. Ele sabe aquilo que essa mulher está sentindo no seu coração e o tamanho da fé daquela mulher. E ele até se torna grosseiro e fala assim, olha, eu não posso cuidar de você, eu preciso cuidar de Israel, eu não posso cuidar dos cachorrinhos ainda. Chama essa mulher, chama a sua filha, chama o seu povo de cachorrinhos. Há uma rixa muito grande entre os gregos e os israelitas. Eles não se dão. Naquela época eles não se davam. De fato, os israelitas chamavam os gregos de cachorros, de uma maneira pejorativa. Há outros textos, há outros livros, né, que contam a história de Israel, e Israel não aceitava os gregos, e os gregos, na sua arrogância cultural, não aceitavam os israelitas, os romanos, os sírios, enfim, ele não aceitava nada. Então os israelitas chamavam os gregos de cachorros. Só que Jesus não chama de cachorros, chama de cachorrinhos, de uma maneira até um pouquinho mais carinhosa. No entanto, mesmo assim, depreciativa e até diria eu, grosseira. Mas essa mulher tem uma fé tremenda em Jesus. E ela responde de uma maneira tão forte. E eu sei que Jesus sabia disso e ele fala assim, mas mesmo até os cachorrinhos comem as migalhas dos filhos. Estamos tendo uma experiência interessante esta semana e também acho que não é coincidência. Esta semana apareceu um cachorro aqui na igreja. Ele está todo ferido, todo magro, magrinho, tadinho. E este dia eu olhei para ele, e nós temos um problema com gato aqui. Eu falei assim, esse aqui pode ser a solução. Aliás, por sinal, por favor, cuidado. Lá atrás eu joguei um monte de naftalina. Então são umas coisas brancas, não é bala mentol não, tá? É naftalina. É naftalina, tá certo? Para que os gatos vão embora. Mas se os gatos não forem embora por causa disso, eu acho que não vamos adotar esse cachorrinho. Já colocaram o nome no cachorro, já, né? É o Josué. Vamos chamar ele de Zezé. Não vamos trazer ração hoje para ele? Vamos trazer ração hoje para ele? Já trouxeram ração? Já, vamos cuidar do Zezé. Sabe, eu olhei para ele tão fraco, tão magro, ferido, até tem uma perna ruim, está mancando. Tadinho. E eu olhava para aquele cachorrinho e falei assim, meu Deus do céu, se eu dei uma feijoada para esse cachorro morre. Eu vou ter que começar a dar as migalhas, aos poucos alimentar, para ele se acostumar e ele se fortalecer. As costelas, os ossos das costelas estão aparecendo. Está deitadinho lá fora no jardim agora. E justamente falamos, eu fui ler esse texto, que até os cachorrinhos comem das migalhas. E as migalhas são maravilhosas para ele. Sabe? Alguns dias atrás, eu estava preocupado com algumas coisas na nossa vida, na nossa família. Principalmente questões financeiras. E questões financeiras mexem com a gente, não mexe? Aí você tem que sentar com a mulher para detalhar direito o que nós vamos fazer nas coisas das finanças. Nós não somos esbanjadores, não somos. Mas as coisas aumentaram demais. Tudo aumentou demais. Então, nosso salário, aquilo que nós recebemos, já não está dando tanto quanto dava no passado.
Então nós precisamos sentar e arrumar as coisas. E isso nos abala. E eu estava esses dias preocupado. Tanto que minha esposa falou assim, precisamos conversar. E eu estava calado. E às vezes eu fico calado, eu fico fechado. Ela já sabe disso. E eu estava me perguntando como fazer, de que jeito fazer, como arrumar, de que jeito acertar. E estava conversando com Deus e de repente Deus não me deu a solução do problema. Não, Ele não me deu. Mas Ele me trouxe as lembranças dos milagres que o Senhor já fez na nossa vida. Em momentos que talvez faltou muito mais do que hoje, Deus supriu. Em momentos que talvez não tinha mais um centavo para pagar as contas, ou para colocar o pão diário sobre a mesa, Deus supriu. No momento que talvez as coisas estavam completamente, absurdamente obscuras, fechadas, não havia solução para mais nada, Deus solucionou. E de repente eu ouvi no meu coração uma voz dizendo, eu já cuidei de ti. E vou continuar cuidando de ti. Eu já cuidei de ti. E vou continuar cuidando de ti. Mesmo que eu me sinta um cachorrinho, mesmo que eu veja migalhas na minha frente, e só as migalhas eu vou comer, é Deus ainda cuidando de mim, e me sustentando, e me guardando. Eu poderia contar para vocês milagres assim, tremendos. E não é um só, não é dois, não é três, não é quatro. Eu posso contar para vocês vários e vários milagres que o Senhor nos fez. Eu posso contar para vocês que eu tinha contas para pagar na sexta-feira e não tinha um centavo. E na segunda-feira eu tinha o dinheiro certo, absoluto, certo, até com moedas, para pagar essas contas. Não faltou, não sobrou, para pagar aquelas contas. Eu não mexi um dedo. Eu não fui atrás de ninguém, não pedi para ninguém. Só que uma pessoa chegou em mim e falou assim, pastor, Deus mandou te entregar isso. Glória a Deus. Quando eu ouvi depois em casa, porque nem reparei naquela hora, quando eu vi em casa e justamente era o dinheiro daquelas contas, eu comecei a chorar e eu chamei minha esposa e falei para ela. Falei assim, olha, toma essas contas para pagar. E ela falou, temos dinheiro? Eu falei assim, não temos, mas o Senhor já supriu. A seguinte dia, antes de pagar as contas, eu fui atrás da pessoa. E eu perguntei para a pessoa, escuta, o que aconteceu? Eu falei assim, não sei, pastor. Eu estava saindo de casa e Deus me falou assim, pega tudo que tiver no bolso e entrega para o pastor. Nunca tinha feito isso. Ele nunca tinha feito isso. Ele falou, pastor, foi tão forte. E eu peguei lá no bolso, tudo que tinha no bolso, coloquei num envelope e entreguei para o Senhor. Até moedas. Imaginemos, se foi mais ou menos R$123,50, foi justamente o que ele colocou no envelope para pagar as contas. Não é verdade? Esse é um dos meus milagres. Você também tem os seus milagres, não tem? E nessa caminhada cristã, nesse andar cristão, que nós estamos vivendo, alguns mais anos do que outros, às vezes nós desconfiamos, às vezes nós nos abalamos, às vezes nós desacreditamos, às vezes nós nos desesperamos. E aqueles que estão na margem, aqueles que ainda estão começando a caminhada, aqueles que ainda ouviram falar de Jesus, parece que eles estão exercendo uma fé maior que a nossa, bem maior que a nossa. Porque talvez eles estão dizendo e eles estão compreendendo de que Jesus Cristo pode ser a solução total da minha vida. Quando a mulher responde para Jesus isso, né?
Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Então ele lhe disse, por causa dessa palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. Eu quero terminar da seguinte maneira. O que causou o livramento daquela menina? O que provocou o livramento do demônio naquela menina? O que motivou? O que mobilizou para que essa menina ficasse livre do demônio? O que foi? Leia outra vez. Hã? A palavra daquela mulher. A palavra daquela mulher. Vocês já ouviram uma frase dizendo as palavras têm poder? Já ouviram falar essa palavra? Pois bem, eu vou completar essa frase. A palavra tem poder para edificar, a palavra tem poder para destruir. Quais são as palavras que você está proferindo? Quais são as palavras que você está declarando? Quais são as palavras que você está compartilhando, anunciando, manifestando, gritando? Quais são as palavras que você está colocando na tua boca? São palavras de confiança e de fé em Jesus Cristo? Ou são palavras humanas, de desespero, de angústia? Uma mulher grega, que nem sequer falava hebraico, muito menos aramaico, que era o dialeto da região de Jesus. Uma mulher que se achava talvez intelectualmente melhor, com uma cultura maior, digamos assim, dizendo. Se existe grau cultural ou não, mas vamos entender assim. Essa mulher deixa tudo isso de lado. E ela entende, por ouvir falar, de que Jesus pode ser resposta, solução para a sua vida, para a sua casa, para a sua filha. E por mais que ainda Jesus seja resistente a isso, embora ele não foi, no final, aquela mulher insiste, roga, clama, suplica e declara de que Jesus Cristo é a solução para a vida dela. Você tem feito isso? Você tem manifestado isso? Como você está hoje? Ou diria talvez melhor, como vai a tua fé hoje? Eu quero que neste momento nós abaixemos a cabeça. Quero que, por favor, o pessoal de louvor se posicione. Eu quero que agora, eu não vou falar mais nada, foi você que vai falar. Você aí em casa, você vai falar. E você vai declarar, você vai manifestar, você vai dizer para Jesus, Senhor, só o Senhor pode tratar da minha. Só o Senhor pode tratar da minha casa, desculpe. Só o Senhor pode tratar da minha família. Precisamos viver uma fé real. Precisamos manifestar uma fé forte, poderosa. Precisamos declarar palavras de poder, palavras de cura, palavras de libertação. Precisamos viver uma fé. E não só carregar uma fé, mas viver uma fé.